Olá, assinante do Canal 14. Estamos no ar com mais uma programação do Visão Geral, que tem a direção do publicitário Fernando Dutra e a coordenação da jornalista Eliane Rodrigues. E o nosso coordenador geral também, que nos ajuda a fazer a programação aqui, não só do Canal 14, como do jornal Visão Impresso e outros. José Augusto, quem é o nosso convidado de hoje? Pois é, eu já vou dizer que é uma honra para nós quando a gente tem a oportunidade de trazer no programa uma pessoa voltada para a área social. Quer dizer, é um empresário renomado, de tradicionalíssima família anapolina, e que, assim, no anonimato, presta um serviço maravilhoso em todas as áreas. Eu estou falando, nós vamos falar com o rotariano Vitor Braga. É um prazer tê-lo aqui conosco, Vitor. Prazer é todo meu, Zé Augusto, estar aqui com vocês, com a Eliane, falar um pouco sobre o Rotary. Rotary é uma paixão na minha vida, é uma entidade que eu estou lá há 23 anos e tenho um maior orgulho em falar dela e participar dela. Fica até, assim, engrandecido da oportunidade, até mesmo porque em Anápolis nós temos grandes rotarianos aí, até com mais tempo do que eu, e eu ter essa oportunidade de vir cá falar, para mim é um privilégio. Muito obrigado pelo convite. O interessante, minha coordenadora, é que ele falou que eu ia dizer, mas vou copiá-lo. Ele realmente é apaixonado pelas ações desenvolvidas pelo Rotary no mundo inteiro, mas principalmente em Anápolis, que tem alguns projetos maravilhosos e que talvez o nosso telespectador não tenha conhecimento. E o Vitor hoje vai trazer um pouquinho da história do Rotary, tanto a nível mundial, quanto também a nível municipal, né, Vitor? Exatamente. Então fique à vontade, por favor. Muito obrigado. Bom, vamos falar um pouquinho, porque muita gente pergunta o que é o Rotary, como surgiu o Rotary. São questionamentos que a gente vê muito na rua. O que ele faz? Muita gente acha que o Rotary é religião, uns acham que o Rotary é similar à maçonaria. Uma seita. Exatamente. E na realidade, Rotary não é isso. O Rotary, primeiro eu vou contar para você como surgiu. O Rotary tinha um advogado, que é o fundador do Rotary, chama Paul Persis Harris. Esse advogado, ele viajou o mundo inteiro estudando e resolveu fixar a sua residência na cidade de Chicago. Chicago era uma cidade ainda muito corrupta, uma cidade de pedras no início da década de 1900. Puxão de gangues ali. Ixi, demais. E ele indo para lá, ele viu que ele só tinha conhecimento com seus clientes. Ele não conseguia ter amizade, ele não conseguia... assim, se compactuar com outras pessoas. Era um estranho no ninho. Exatamente. E aí, nessa filosofia dele aí de estar um estranho no ninho, ele teve uma ideia que foi a origem do Rotary. Ele convidou um engenheiro de Minas, convidou um vendedor de carvão e convidou um alfaiate para toda semana eles reunirem pelo menos uma vez para poder bater papo, trocar ideias, às vezes ali tomar um choppzinho, às vezes um café, ou jantarem, ou almoçarem, uma vez por semana, na intenção de ampliar os conhecimentos dele com outras profissões e fazer um companheirismo. E foi baseado nessa ideia que no dia 23 de fevereiro de 1905, nossa instituição hoje está fazendo 118 anos, uma instituição centenária, ele iniciou esse processo. E o que aconteceu? O engenheiro começou a levar um amigo que ficou sabendo da ideia, quis participar e foi crescendo. Chegou num certo momento que o grupo era tão grande que estava tendo dificuldade até em arrumar lugar para eles se reunirem. Então teve a ideia de se dividir em duas turmas, né? E a coisa foi tomando uma proporção e ele teve a ideia, então, de instituir o Rotary como uma instituição. E assim foi feito. A filosofia principal do Rotary hoje é o companheirismo e ajuda ao próximo, tá? Esse foi os ideais do Rotary. Só que o Rotary foi crescendo em proporção tão grande, que chegou um momento que eles entenderam que companheirismo não era tudo que o Rotary podia ficar. Ele precisava algo mais. E aí foi onde teve-se a ideia, isso em 1932, um rotariano americano chamado Art Clamp, ele teve a ideia de criar o braço filantrópico do Rotary.
que foi a criação da Fundação Rotária. Isso que é o bom. E a Fundação Rotária hoje é uma das maiores instituições filantrópicas do mundo, se não a maior. Nós temos hoje inúmeros projetos, que depois eu vou comentar sobre algum com você aqui, mas nós temos projetos hoje tanto a nível municipal, como nacional, como também mundial. Então, assim, vou dar um exemplo de um projeto do Rotary, que eu acho que é interessantíssimo, pouca gente conhece isso, e talvez seja um dos maiores projetos que o Rotary já fez no mundo. É o projeto chamado, ele foi iniciado com o nome Projeto Polio Plus. O que o Rotary fez? O Rotary, ele em 1979, teve um presidente de Rotary Internacional chamado Kilian Reinold. Ele era um austríaco. Ele foi convidado para a inauguração de uma fragata que estava sendo construída nos Estados Unidos para a Áustria. E ele foi lá e viu, inaugurou, e ele percebeu que foi gasto para fazer essa fragata $100 milhões. Então ele pensou assim, gente, eu vim cá, estou inaugurando isso aqui, uma fragata que ela vai servir para matar pessoas. Ela vai ser usada numa possível guerra. Se Olha houver. que mentalidade, hein? E aí ele chegou na sede do Rotary, já nessa época o Rotary já tinha sede em Chicago, já era uma instituição muito grande, e ele teve uma ideia seguinte, ele falou, o que eu poderia fazer para ajudar o próximo com $100 milhões? Meu Deus. E aí tem um diretor que era médico, ajudava no Rotary, fazia parte dele, na época era um secretário de Rotary Internacional, e ele deu a ideia para eles o seguinte, ele falou, gente, nós estamos extinguindo algumas doenças com vacinação. Por que não nós tentarmos extinguir a poliomielite do mundo? Nessa época, para você ter uma noção, morria média de 350 mil pessoas entre morrer e pessoas ficaram lesadas com a poliomielite. Média de 1.000 por dia. Quer dizer que o Rotary tem o dedo de ação da vacina aí, é? Não só o dedo, como o braço, o corpo inteiro, porque a poliomielite ela está sendo extinguida do mundo graças a duas Que entidades. é isso? Então, A Organização Mundial de Saúde. Pouca gente sabe disso, Vitor. Pois é, mas é um dos maiores programas do Rotary, eu vou dar assim números para você. E na época ele pegou e falou, então vamos trabalhar nisso. Isso foi em 1979, o Rotary, tudo que ele faz é muito programado, muito organizado. E eles perceberam que na época um dos lugares que mais tinha foco era na Filipinas. Então eles foram para Manila, que era a capital de lá, e começaram a fazer um teste para ver se dava certo. Porque a vacina da poliomielite ela tem uma dificuldade muito grande. Ela tem que ser refrigerada. Isso. Então não é todo lugar que você... Na África, por exemplo, é complicado. Nossa, a África nós estamos terminando agora. Para você ter uma ideia, a Nigéria agora está com 99% de extinção da poliomielite. Mas Que você vê, maravilha. depois desses anos todinhos. Hoje, praticamente, nós só temos poliomielite assim, em dose grande ainda no Paquistão, porque dificuldade com questão da religião, dificuldade... Por exemplo, nós tivemos que negociar até com o Talibã para conseguir pôr as vacinas lá, para você ter uma ideia da dificuldade que o Rotary teve para acabar com isso, né? Então, o que acontece? Aí, nessa década de 1979, ele teve essa ideia, começaram os testes em Manila, na Filipinas, deu certo. Aí o Rotary falou, sozinho nós não podemos fazer isso, nós precisamos de um parceiro. Aí foram atrás da Organização Mundial de Saúde. A OMS, ela até, a princípio, ela achou a ideia boa, porém ela não acreditou no Rotary. Por quê? Nessa época, o Rotary trabalhava muito com projetos locais. O Rotary tinha poucos projetos de nível mundial. Só que o que acontece? O Rotary embarcou sozinho na causa. E ele começou a fazer as campanhas para arrecadar. A intenção era arrecadar $100 milhões, e o Rotary conseguiu arrecadar $240 milhões naquela época. Mais de 100% de inflação. Inflação boa. E, em função desses $240 milhões, a Organização Mundial de Saúde percebeu que o Rotary não era um parceiro fraco e que ele ia fazer. E aí eles passaram a vir atrás do Rotary e fizeram a parceria. E desde 1985 foi implantado mundialmente o projeto Polio Plus e vem. No Brasil, 99% da poliomielite já foi extinta, praticamente no mundo inteiro. Como eu já disse para você agora mesmo, só 2 países, o Afeganistão e o Paquistão, que ainda consta com um nível mais alto de poliomielite, devido à dificuldade de religiões, devido à dificuldade de acesso.
A África, que era um país problemático para nós, a Nigéria, o ano passado, já estava com 99% de imunização. Então, é até importante a gente falar nisso, Zé Augusto, porque as pessoas, por exemplo, assim, eu vou te dar um dados que eu peguei para trazer para você. Anápolis, por exemplo, nós tínhamos 95% de vacinação. Hoje nós temos 82%, foi o ano passado. Então, tem diminuído a vacinação. Justamente e eu quero pedir às pessoas que levem seus filhos, porque talvez as pessoas não tenham noção do que é uma criança com poliomielite, ou o pai perder um filho com uma doença dessa, né? Olha que bom, José Augusto, isso que ele está falando é a realidade que está acontecendo aqui em Anápolis. Nós temos vacina aí disponível, gratuita. As mães não estão levando as crianças. Eu ia até falar, o Roto tem que entrar nessa campanha para fazer no meio. Aqui, ó, hoje, ó. Aqui o que ele está fazendo? Já está abrindo a cabeça do pessoal. Eu cortei a sua, desculpa. Não, mas o Rotary já faz isso aí constantemente. A gente, hoje, como nós temos já um capital grande para usar nas vacinas, o Rotary Mundial já dispõe disso aí, hoje nós estamos usando o quê? O trabalho voluntário do Rotary para divulgação, por exemplo, aqui a nível de Anápolis. Por exemplo, a gente faz divulgação com carro de som, fazendo divulgação com panfletagem, em rádio, comunicando. O Rotary já faz esse papel e também, hoje, a gente também acompanha as vacinações. Por exemplo, todo ano tem o dia da vacinação, que a gente chama de dia D, né? E nesse dia o Rotary está presente com seus companheiros, a turma toda, mobilizado para fazer esse processo. Inclusive aconteceu agora, nesse final de semana, né? O dia D para vacina. E como que foi? Você está sabendo? Foi bacana, não está tendo o público que a gente esperava que tivesse. Porque eu acho que, com relação à Covid, isso houve uma polêmica muito grande com relação a essa vacinação. E isso criou um estigma nas pessoas de que a vacina faz mal, de que a vacina não é bem. Mas os estudos comprovam que a vacina é muito melhor do que os riscos que ela pode vir a causar. Né? O que me chama a atenção, Lana e telespectador, é o seguinte: é um empresário bem-sucedido, de família tradicional, que busca, através do companheirismo, atender o próximo. Ou eu estou errado? Exatamente, esse é a filosofia do Rotary. Eu vou te dar Ele poderia hoje, desculpa, vida, ele poderia hoje estar em Miami, tá onde está. Na Ucrânia, não. Não, na Ucrânia não. Nós poderíamos estar lá e estamos com o Rotary na Ucrânia ajudando. Verdade. Eu vou te falar de outros projetos do Rotary que ela está lá também. Por favor, né? O telespectador quer saber. Mas para encerrar o caso da polio, eu quero só dar um dado que eu acho que é importantíssimo as pessoas tomar conhecimento disso. Quando o Rotary entrou, nós tínhamos 1.000 casos por dia. Hoje a média é 2 casos. Então, a vacinação, ela é benéfica, ela deu certo e o Rotary conseguiu praticamente o seu objetivo, que é extinguir a poliomielite do mundo. O Rotary veio não só com esse objetivo de extinguir, também fazer uma mudança de mentalidade. Claro, tem que mudar, porque você sabe o que acontece? Muitas vezes as famílias não têm o conhecimento, às vezes os mais esclarecidos têm acesso a alguns dados, então, ainda mais hoje, com a tecnologia que nós temos de celular, internet, as pessoas tinham que procurar pesquisar isso e olhar, porque muitas pessoas não vacinam por medo, mas não deveriam, porque o risco que os seus filhos correm é muito maior do que o risco da vacinação. Sem dúvida nenhuma. Não. Acabar com esse processo de, me permita o telespectador, que eu vou falar, uma certa ignorância, né, Vitor? Com certeza, muita ignorância. Aliás, muita ignorância, né? Com certeza. Depois dessa aula que você deu aqui a nível mundial, e Anápolis? Bom, Anápolis é uma cidade que praticamente a poliomielite foi extinta, né, com relação à vacinação. Agora o Rotary tem muitos projetos aqui, né? Vamos falar municipalmente aqui. O Rotary hoje, por exemplo, se eu vou dar um exemplo, a UTI neonatal da Santa Casa. Pois é, você me falava assim, rapaz. É um projeto. Olha que coisa, Lana. Foi um projeto que foi feito pelo Rotary Norte, é um dos Rotarys de Anápolis. Eles fizeram um projeto, conseguiram o dinheiro e hoje a Santa Casa tem a UTI neonatal, que foi uma doação do Rotary. Por exemplo, a Policlínica da Santa Casa, os móveis de lá foi doado pelos rotarianos. Vou dar um exemplo que eu, como presidente, na época, então, presidente da Santa Casa, a irmã Rita, eu consegui, através de um projeto dentro do Rotary, eu fui agraciado, o meu clube, na época eu como presidente, nós ganhamos uma premiação, eu ganhei uma biblioteca infantil,
que foi doada para a Santa Casa. Tive notícia esses dias, já tem mais de 10 anos que eu dou ela, mas tive notícia esses dias que ela ainda está em funcionamento lá, no setor oncológico para as crianças e para as pessoas que estão lá internadas há muito tempo, as crianças lerem uma história, entende? Então foi uma doação que foi feita através do Rotary, na qual eu estava na época, o Rotary Anápolis Nova Geração, que era hoje eu não estou nesse Rotary, estou em outro, mas na época eu fui fundador e fui a pessoa que estava na presidência na época da doação disso aí. Vitor Braga, como é que é a história que o Rotary entra nas cadeiras de roda? Bom, vamos lá. Cadeira de roda é um projeto que ele não é mundial, ele é um projeto mais municipal. Quase todos os Rotaries do Brasil têm esse projeto. Uns dão o nome de banco de cadeira de rodas, outros fazem, às vezes, alguma arrecadação, compram algumas cadeiras de roda e doam. Aqui em Anápolis, nós estamos com um projeto fabuloso. Esse projeto hoje, quem lidera ele é um companheiro nosso do Rotary, o William Sabino. É um projeto que ele até não foi idealizado por nós aqui de Anápolis, ele foi idealizado por um outro clube de Rotary, mas a ideia foi fantástica, nós, como diz, é um projeto bom, vamos copiar o que é bom, né? Copiamos esse projeto, é um projeto que chama Tampa Mania. Esse projeto hoje é um projeto tão bom porque ele ajuda de duas formas. Primeiro, ele é assim, a síntese do projeto é o seguinte, essas tampinhas que vai em refrigerante, sim, plástico, fantástico esse projeto. Aquelas tampinhas, as pessoas juntam aquilo, nós temos uma empresa que ela nos compra aquilo para reciclagem, e aí o dinheiro é mandado para uma indústria de cadeira de rodas que pertence a uma pessoa que é parceiro do Rotary. Ele vende para nós as cadeiras de roda a preço de custo. Cada 10 cadeiras que nós compramos, eles nos dão de presente o frete, que é em São Paulo, isso para cá. Ele nos presenteia com isso a título de ajuda, e nessa brincadeirinha aí nós já temos hoje, aí, eu acredito que aí eu não tenho os dados corretos para te falar, mas muito mais de umas 300 cadeiras de roda em Anápolis, que nós fazemos a título de comodato, nós não damos as cadeiras, nós fazemos isso aí, quando a pessoa não precisa mais, ela nos devolve, e a gente passa, às vezes reformamos, e passamos para outro que precisa, né? Esse projeto eu acho ele assim, talvez um dos, por ser municipal, mas talvez um dos melhores projetos que eu já vi. Porque ele ajuda duas coisas. As pessoas não têm ideia quantos anos vai com a tampinha daquela se decompor na natureza. E aquilo vai para rios. Tô guardando as minhas. Exatamente. Inclusive, é uma coisa que todo mundo tinha que ter esse conceito em casa. É o projeto Formiguinha, né? O projeto Formiguinha. Então, veja bem, olha para você ver a grandiosidade desse projeto. Nós estamos tirando as tampinhas da natureza, nós estamos gerando emprego nas reciclagens, nós estamos ajudando as próprias indústrias com a reciclagem do material não ter que destruir a natureza para ter mais plástico para fazer, nós estamos reaproveitando, e o melhor da história, estamos ajudando as pessoas carentes. Eu vou dar um exemplo para vocês de um fato que aconteceu. Eu tive a oportunidade de uma pessoa me pedir uma cadeira de roda, eu liguei para o William, que é a pessoa aqui em Anápolis que está liderando isso aí, apesar que o projeto é do Rotary, mas a gente considera ele um grande líder nisso aí, porque tem feito com a maestria fabulosa. E eu liguei para ele e falei, estou precisando de uma cadeira de roda. E nós fomos lá entregar essa cadeira de roda ali próximo ao cemitério ali do Vivian Park. E o que acontece? A pessoa tinha 8 meses numa cama, sem sair da cama, porque ela não tinha uma cadeira de roda, a família não estava dando conta, e ela não tinha como locomoção. Se você ver a felicidade dessa pessoa, depois eu tenho até fotos, posso até te mostrar para você ver a felicidade que a pessoa ficou, a oportunidade que ela teve de pôr uma cadeira de roda, ela poder ir numa porta, ver uma rua. Verdade. Você entendeu? Então, assim, simplifica muito a vida de uma pessoa. Para nós que às vezes podemos comprar, não é tanto, mas para uma pessoa que não tem, é algo muito importante. O que me chama a atenção, Lana, desculpa, por exemplo, o companheirismo, as parcerias. E você pode notar que no rotoriano não existe a vaidade. Não tem por exemplo, está citando aqui que o rotoriano lá, o William. O William, eu já entrevistei. Quer dizer, ele vai citando os rotorianos sem ninguém falar assim, eu sou soberbo nisso aqui, isso que foi eu que fiz. Não tem isso, né, Vitor? O Rotary é um bloco, né? O Rotary é um bloco. Às vezes a gente tem algum rotariano que pode se destacar em alguma coisa, mas nós temos outro que destaca em outra, e na realidade o que a gente tenta mostrar é que o Rotary... Não tem ciúme. Não tem. A gente não quer, não tem,
e nem queremos rivalidade entre Rotary, Verdade. rivalidade entre pessoas. Verdade. O que nós queremos é fazer o que o Rotary prega, o companheirismo e o bem ao E próximo. o que é preciso para entrar no Rotary? Muito bem, o Rotary é o seguinte, Boa primeiro, pergunta, hein, chefe? essa é uma boa pergunta, porque muita gente Boa faz essa pergunta. Primeiro, a pessoa precisa ter uma profissão útil. Nós não colocamos em Rotary uma pessoa que não tem uma profissão, ele tem que ter uma classificação. Então, ele tem que ser um empresário, ele tem que ser um profissional liberal, ele tem que ter uma ocupação útil, certo? Esse é o primeiro passo. Depois, tem que haver o convite de um rotariano para ele frequentar o Rotary. Ele frequentando, viu que gostou, que ele se identificou com a filosofia, com os princípios rotários, aí o que acontece? Aí o nome dele é colocado em aprovação dentro do clube. O Rotary ele tem vamos dizer assim, um regulamento. Tem as regras? Tem, o Rotary tem. Mas isso também, desculpa, colabora por mês também, né? Colabora porque é o seguinte, o Rotary tem um custo, Tem por que exemplo. viver disso, né? Isso, exatamente. O que acontece? O Rotary ele tem uma mensalidade. Depende de cada clube. Essa mensalidade ela tem a seguinte função. Primeiro, uma parte dela vai para o Rotary Internacional, que é onde é usado para esses projetos, para desenvolvimento de outros projetos, viagem, pesquisas, manutenção da estrutura rotária. Então, uma parte desse dinheiro vai para isso. Nós temos outra parte, porque o Rotary ele é escalonado assim, ó, nós temos um presidente de Rotary Internacional, aí os Rotarys são divididos em distritos. Aqui, é um distrito que a gente denomina ele Distrito 4530. Ele pega parte de Goiás, Distrito Federal e Tocantins. Então, para esse distrito na qual eu estou, existe um governador de Rotary. E esse governador de Rotary também tem uma partezinha desse dinheiro que vai Quem para que é o governador? Hoje chama Alckmin, o governador, ele é de Brasília, ele é um aposentado do Banco do Brasil, é a pessoa que está... Não é o Alckmin. Não é o Alckmin. Quanto tempo ele fica, quanto tempo ele exerce? O Rotary, ele no mundo inteiro, ele tem um ciclo de um ano. Ele 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte. Certo. Então ele pega, vamos dizer assim, a gente sempre fala assim, é governador 2023-24, você entendeu? É sempre assim, ele pega metade do ano, metade do outro. O Rotary tem uma filosofia muito interessante nisso aí, inclusive começa até pelo símbolo do Rotary, aquela roda denteada, aquela engrenagemzinha, vamos dizer assim, né? Ela tem uma simbologia aqui. Aqui você pode ver que tem os dentes. Os dentes é simbolizando exatamente que hora um vai estar liderando, outro não. E ela vai modificando. E ela é o formato redondo que ela é no mundo inteiro. Alguns dados para você ter ideia da grandiosidade do Rotary. O Rotary hoje ele está em 220 países. Que isso? Nós somos no mundo hoje mais de 1.200.000 rotarianos. Que força, entendeu? Aqui temos 37 mil clubes no mundo inteiro. Eu estou falando assim, valor redondo, mas até um pouquinho mais em clubes, tá? Aqui em Anápolis hoje nós temos 8 clubes, inclusive temos um clube até interessante, porque o Rotary, até um certo tempo, não aceitava mulheres, era só homens. Ah, é? Então, de uns anos para cá... Era o clube do Bolinha. Exatamente. De uns anos para cá, as mulheres passaram a integrar o Rotary. E o que acontece? Hoje nós temos um Rotary, que a gente denomina de Rotary Jundiaí, que é um Rotary só de mulheres. Nós temos lá, eu não sei falar exatamente, você me acredito com as 30 e poucas mulheres nesse Rotary. Que maravilha. Então, assim, o Rotary vem crescendo muito agora com a aquisição das mulheres, que são muito melhores do que os homens para tudo, né? Para organização. Que isso. Inclusive na beleza, né, Zé Augusto? Então, o Rotary hoje tem esse brilho a mais aí. Você teria um número hoje de rotarianos em Anápolis, não? Anápolis hoje, exato, eu não sei te falar. Eu estaria pecando em falar para você um número exato, mas são mais de 200. Acredito que uns 210, mais ou menos. Que maravilha. Só o clube que eu estou, que é o Rotary Anápolis, só o Rotary Anápolis hoje tem em torno de 60 companheiros. Que maravilha, eu vou te falar. Só o Anápolis, é o maior, a instituição com 80 anos, fizemos agora 80 anos em Anápolis, tá? Então, E falar sobre Rotary, Lani, telespectador, é extremamente cativa faz a gente fazer viagens, você notou isso? Com certeza. Você viaja no tempo, no espaço, viaja por outros continentes, por aí afora.
Realmente. Você quer ver uma coisa bacana do Rotary? O Rotary aqui em Anápolis, nós tivemos, assim, eu vou citar alguns, eu até peço desculpa, porque são muitas celebridades que fizeram parte do Rotary nesses anos, e às vezes a gente não cita todos, eu quero dizer assim, que eu estou citando alguns, mas tem mais pessoas. Mas, por exemplo, nós tivemos Jonas Duarte, que foi rotariano, nós tivemos Aquiles de Pina, nós tivemos aqui, Valdir, por exemplo, Manel Pim, Capitão Valdir, nós tivemos aí Sultan Falu, pessoas que fizeram, vamos dizer assim, fizeram parte do desenvolvimento de Anápolis e desenvolveram junto com o Rotary. Por exemplo, nós temos hoje um colégio que pertence ao Rotary, que eu não sei se vocês têm conhecimento, ali na Santa Maria de Nazaré, próxima à igreja, ali o Colégio Donana. Aquilo ali foi uma doação que foi feita pela mãe de um rotariano, foi feita a estrutura do colégio, hoje nós temos uma parceria com o Estado, o Rotary administra a propriedade e o Estado mantém o quadro de funcionários e administra a parte de escola, né? Então, olha para você ver que bacana. O Rotary hoje tem esse projeto em Anápolis. Eu não sei te falar exato quantas crianças, mas você vê, estamos trazendo a educação para a cidade. Nós temos um projeto que é fabuloso, chama-se Projeto ABB Comunidade. Esse projeto é um projeto que a gente tira as crianças de ficarem nas ruas, podendo, às vezes, entrar para a marginalidade, para as drogas, ou até aprendendo coisas que não deveriam na rua. Essas crianças, nós temos um ônibus que pega essas crianças, levam para a ABB, uma parceria com a ABB. A ABB é o clube lá da rodovia. Lá perto da rodovia. E aí nós levamos essas crianças para lá. Nós temos uma parceria que foi feita e renovada agora. Só uma vez por mês? Como é que é? Não, são 3 vezes na semana. E aí, o que acontece? Nós levamos essas crianças para lá, hoje está em torno de umas 100, 150 crianças que nós fazemos isso. Nós fizemos uma renovação do contrato agora com o comandante da base aérea, o comandante Leite, que inclusive é um rotariano, e renovamos esse contrato. Ele fornece, através da base aérea, os taifeiros para fazer as alimentações para essas crianças. Nós temos parceiros, empresários que fazem doações, companheiros rotarianos que fazem doações, e nós vamos fazendo isso aí, pega as crianças, passa o dia na ABB, esporte, educação, damos saúde, nós temos dentista, nós temos médicos, né? Então, fazendo toda essa estrutura na intenção de dar, vamos dizer, um futuro a essas crianças que não seja o que a rua pode ensinar, né? O interessante, você notou que nós tivemos hoje uma aula de cidadania ministrada pelo empresário, como é que eu diria, pelo voluntário, pelo companheiro Vitor Braga. E passou rápido, né? O nosso amigo já mostrou lá, já mostrou, né? Fica lá mostrando. Já a produção é 2 mil livros. Mas tem que ter a produção. Rotary é um assunto que eu gosto muito. Cativante. Eu apaixonei por Rotary, Cativante. já tem muitos anos que eu estou lá. E é um assunto que a gente, assim, Domina se começar a Passa falar, rápido, né? é muita coisa de Rotary nesses anos que eu poderia comentar. E domina com a facilidade, com a competência ímpar, né, Lana? Com Obrigado. certeza. O José Augusto, infelizmente, nosso tempo já 30 estourou, minutos aí né? já na produção. Já passou Fica aqui. mostrando lá Vamos deixar. Fica mostrando lá o celular com o número lá. Tá Interessante, Vitor. Ô, Vitor, deixo para você fazer as suas considerações finais. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falar sobre Rotary. Para nós foi uma honra. Isso para mim é maravilhoso. Primeiro, para a gente poder divulgar os trabalhos, poder ter novos parceiros e até pessoas que interessam pelo Rotary e têm interesse em entrar, a gente poder agregar pessoas para fortalecer nossa instituição, que já é uma instituição das maiores do mundo hoje. Eu quero complementar um negócio que é importante você saber isso aí, você vê a grandiosidade do Rotary. O Rotary hoje é a única instituição do mundo que tem uma cadeira cativa na ONU. Olha para você ver o tamanho do Rotary. Direito a voto? Com direito a voto. Meia coisa que só chefe de Estado tem, o Rotary tem. Você entendeu? É um assunto para uma outra hora a gente conversar Sem sobre dúvida. ONU, Unesco, que tudo tem o dedo do Rotary Que lá. coisa. Mas se eu for ficar falando, eu sou muito empolgado com o Rotary, eu vou tomar muito tempo de Mas é uma vocês. empolgação maravilhosa. Mas muito obrigado pela oportunidade, agradeço a vocês o tempo que foi disposto à minha Mas não pessoa vou para trazer falar aqui de sobre novo. Rotary, Com e certeza. eu fiquei muito feliz. Em Que nome ótimo. do nosso diretor-geral, que é o Fernando Dutra, nós, do programa Visão Geral, agradece imensamente a sua presença aqui no nosso estúdio e agradeço você também, assinante. Até a próxima.